eu nunca me senti tão seguro dentro de um barco na minha vida. E não é porque esse barco é de uso militar, mas sim porque esse barco foi feito especialmente para enfrentar todo tipo de onda, de fazer uma navegação de cabotagem, transportar todo tipo de carga. Então esse é um barco que tem muita solda, aqui dentro ele é feito com caixas estanques, justamente para poder trazer essa segurança na navegação. É um barco que, se sofrer qualquer tipo de batida embaixo no casco, ele vai continuar flutuando. Então esse barco aqui, ele é feito pela Leve Forte. A Leve Forte, para quem não sabe, ela tem uma divisão especializada em fabricar esses barcos de alumínio para trabalho. Essa divisão é a Leve Forte Icoma. A Leve Forte Icoma, ela já está há quase 50 anos no mercado, fabricando todo tipo de embarcação para trabalho. Aqui no caso a gente tem essa embarcação feita para a polícia militar, mas a gente tem também embarcação ambulância, a gente tem embarcação ônibus escola, a gente tem embarcação também para transporte de carga e todo tipo de movimentação que as empresas petrolíferas fazem em torno da coleta ali de petróleo também utiliza muito esse tipo de embarcação, que pode ser feita sob medida pelo pessoal da Leve Forte para poder estar entregando o que você precisa no teu trabalho. Então fique agora com mais um raio-x Bom Barco. Esse barco que eu tô é a Cab 29. Esse barco foi preparado especificamente para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então todas as características que vocês estão vendo aqui de design, na verdade, elas estão relacionadas à funcionalidade que o barco vai ter. Esse aqui em específico vai fazer uma navegação de cabotagem, então ele é todo reforçado. O casco dele, em vez de ter somente 4 milímetros, ele já é um casco de 6 milímetros. Em relação ao para-brisa, é um para-brisa feito em policarbonato de 10 milímetros. O que eles me disseram aqui que pode aguentar até mesmo uma bala de 38, mas claro que a função não é ser blindado, e sim resistir às grandes ondas que esse barco aqui vai acabar pegando. Ele é um barco todo fechado, e o que me impressionou bastante aqui são os cunhos, né? A gente tem um cunho de amarração aqui que já é grande, mas olha o tamanho desse cunho aqui, ó. Então, com isso daqui, a gente pode até içar esse barco, caso seja necessário colocar ele em cima de um navio e depois descer de um navio. Então tudo aqui é muito bruto, muito reforçado. Outra coisa que eu noto aqui também bem legal são esses borrachões aqui na lateral, né? Como é um barco de alumínio, trazem mais segurança na hora de se aproximar também de uma outra embarcação ou de um pier. E ele também está configurado nessa cor aqui, grafite, que é uma cor que a polícia utiliza bastante. E mesmo essa configuração de camuflado na parte do casco foi um pedido da própria polícia do Rio Grande do Norte. Então a Leve Forte, ela consegue atender todo tipo de necessidade do cliente para estar entregando um barco como esse, super preparado. Então agora vamos entender um pouquinho sobre esse barco. Venha a bordo comigo para conhecer um pouquinho sobre os equipamentos, sobre como ele é por dentro, sobre a motorização e principalmente o desempenho dessa fera aqui nas águas. Das primeiras impressões que eu tive sobre esse barco, uma das mais marcantes foi a quantidade de solda que a gente tem aqui. Por que tanta solda? Quando a gente está falando de um barco de trabalho e de trabalho pesado, é a solda que vai trazer a segurança. Então quando a gente olha aqui no chão do barco, logo aqui a gente vê uma divisão de solda. Nessa parte da proa do barco, a gente tem uma caixa de estanque totalmente selada, com somente uma caixa de inspeção aqui selada, caso seja necessário drenar água. Mas essas caixas estanque, elas trazem muita segurança para o barco. Então a gente tem 4 nessa embarcação, uma aqui na proa, depois a gente tem aqui na parte de cockpit, é tudo também uma caixa estanque selada, com mais uma tampa de inspeção, e uma de popa e mais uma lá atrás, são 4. Tudo isso traz uma super segurança para esse barco em situações pesadas. E aí a gente começa a analisar aqui, né? O para-brisa, como eu já tinha falado, em policarbonato de 10 milímetros, pode tomar onda bem grande aqui, que não vai trazer problema. Já os vidros laterais são todos temperados também, aguentam grande pressão de contato e de onda. Outra coisa que eu gostei muito desse barco é que a Leve Forte, ela não deixou de trazer os detalhes que os barcos da linha Freestyle possuem. Então a gente consegue ver que, apesar de ser um barco de trabalho, todos os tipos de dobradiça, eles são feitos de inox, todos com o logo da Leve Forte gravado.
Todos os bancos aqui, eles possuem um amortecedor, e esse amortecedor possui regulagem para deixar mais mole ou mais duro. Todos os assentos também tem pega-mão bem fácil, um pega-mão robusto, forte, que serve também de apoio para o trabalhador colocar seus equipamentos. A parte superior aqui também, bastante lugar para bagagem, pega-mão no teto, o teto super alto, são 2 metros de altura, então ninguém aqui vai bater a cabeça. E muito rebite, muita solda, é um barco bem sólido, ele me lembra bem um Hummer. Então, logo de cara que eu vi ele aqui, eu brinquei, que eu falei que era o Hummer das águas. Como é um barco que é utilizado não só para transporte de pessoas, mas como para transporte de carga, ele tem muito espaço aqui na proa, então dá para colocar muito equipamento aqui. Além de, na hora de precisar também de uma ventilação extra, a gente tem a gaiuta, que a gente pode abrir para trazer esse respiro aqui para dentro do barco. E vamos continuando, o cockpit eu vou falar aqui na hora da navegação. Essa caixa aqui é porque o motor do limpador de para-brisa é bem robusto, como tudo nesse barco. Uma tampa aqui de porta-luva com bastante espaço, então tudo aqui tem bastante espaço de armazenamento, como essas caixas superiores. E esse banco com amortecimento é a primeira vez que está vindo nessa linha de barcos. Então traz muito conforto, porque ele tem uma regulagem aqui, e isso na hora de navegar, para quem sabe, é uma mão na roda. Também a qualidade do tecido da Leve Forte, sempre presente. Aqui as ferragens todas em inox, com o logo. Então aqui uma telinha da Leve Forte para poder guardar alguns tipos de equipamento, algumas coisas. A gente tem os extintores de incêndio também, por alguns cantos aqui do barco, para trazer mais segurança. Aqui é uma caixa de água para a pia do lavatório. Então a gente tem um banheiro sim nesse barco, com pia. Um banheiro bem completo. Bom, na área de popa a gente tem aqui material de salvatagem, que não pode faltar. E aí aqui é uma parte muito interessante. Tanque de combustível. E aqui do lado nós temos 2 compartimentos também para guardar objetos. Embaixo desse fundo a gente tem as baterias, no caso são 2 baterias de 75 watts, uma para o motor, outra para os equipamentos. A gente está vendo aqui também relé de carga automática para distribuir essa energia igualmente entre as baterias. E esse fundo falso ele foi colocado justamente para render o espaço e poder guardar mais objetos. Em relação às bombas de porão, como a gente estava conversando, esse barco ele é totalmente estancado. Ele tem 4 compartimentos estancados no casco, então ele não necessita bomba de porão. Mesmo assim, a gente tem uma bomba elétrica daquele lado e uma desse, caso uma tampa dessa aqui fique aberta. E não ainda contente, nós temos também uma bomba manual, caso seja necessário jogar essa água desses compartimentos fora. Mas toda a água que cai aqui no piso do barco já possui essas canaletas aqui autodrenantes. Então a água cai por aqui, já escorre pela lateral e sai na popa do barco, sem trazer nenhum tipo de problema com relação a encher de água aqui no barco. Então aqui na porta a gente tem uma trava também robusta, para ela não ficar batendo na hora de navegar. A gente vê que tudo fica bem firme, bem travado, nada tem folga, né? Os remos, como eu tinha dito, e mais um extintor de incêndio de 6 kg. Aqui no meu pé a gente tem uma U-Bolt. Se for necessário amarrar mais carga aqui atrás, a gente pode usar essas alças. Vindo mais para a direção de popa, mais caixa aqui para guardar carga. A gente tem mais espaço aqui dentro. Sempre bem vedada, né? Com as travas bem resistentes aqui, tudo de aço inox. E mais um cunho como aquele de proa, bem grande, caso seja necessário levantar esse barco e depois baixar ele também. Já nessa parte aqui bem de popa, a gente tem essa plataforma que auxilia bastante no acesso ao barco. E a gente vê que eles se preocuparam até mesmo em colocar um EVA aqui para dar mais aderência na hora de subir. Do lado de lá, a mesma plataforma com EVA, porém com a escada de inox de 4 degraus. Também ajuda bastante na hora de subir no barco. E os 2 motores aqui de 150 HP, entregando para esse barco 300 HP. A gente tem que lembrar que esse barco, apesar de ser um barco grande, o alumínio ele é até 2,3 vezes mais leve do que a fibra. Então esses 2 motores de 150 HP suprem facilmente a necessidade desse barco aqui de arrastar a carga
ou de chegar em altas velocidades. Um banheiro bem espaçoso, mantendo o pé direito de aproximadamente 2 metros. Uma pia aqui, bastante luminosidade, né? A gente consegue também ter ventilação aqui, então é muito agradável. Vaso sanitário, suporte para colocar alguma coisa, um celular. E a iluminação aqui em cima. E agora o cockpit dessa máquina. Eu vou até ter a honra de tirar o plastiquinho aqui. Espero que o pessoal não brigue comigo. Mas para poder mostrar para vocês os diferenciais aqui desse cockpit. Então vamos lá. Aquele mesmo banco com amortecimento gostoso. Posicionamento muito bom também. Apesar de ser um barco todo fechado, as janelas são grandes. E a minha visão aqui do barco, ela é completa. Eu consigo enxergar perfeitamente a proa, consigo ver bem ali a distância dos motores na popa através da janela ali de trás. Então vamos lá, né? A gente tem o Vessel da Mercury, a gente tem aqui o Garmin, que é o GPS, as botoeiras todas à mão, combustível analógico aqui, que eu gosto bastante, uma tomadinha 12 volts e 2 tomadas aqui USB, rádio VHF, aqui a gente tem uma bússola, manetes, aqui os starts, e aqui a gente tem controle do farol que está aqui em cima, e a gente tem também o controle da sirene, que é um pedido especial do pessoal que está comprando esse barco, o pessoal da Polícia Militar. Uma outra coisa que traz muita praticidade na hora das manobras rápidas e que me agrada muito, e eu vejo pouco nos barcos, é esse tipo de acessório aqui. A gente consegue facilmente manobrar o barco e trazer muito mais agilidade do que a gente teria fazendo a manobra somente com os braços, né? Então eu gosto muito desse acessório e ele combinou bem nesse volante aqui, bem com cara de Jeep Willys dos anos 60. O que mais a gente tem aqui nesse painel é o liga-desliga do nosso limpador de para-brisa. A gente tem aqui um acessório aqui, né? Uma banquetinha para que a posição fique ainda melhor do que já era. Então essa banquetinha aqui me trouxe bastante conforto. E é isso aí. Posicionamento muito gostoso. Então vamos para a navegação. Eu não sei se eu tinha falado, mas além do sistema de amortecimento, a gente ainda consegue trazer o banco para frente e para trás com muita facilidade. Não só o do cockpit aqui, mas todos os bancos são ajustáveis e também tem uma caixa baú aqui atrás para poder guardar a bagagem de cada tripulante. Primeiras impressões que eu tive da navegação desse barco foi muito boa. Por quê? Porque apesar de ser um barco bem volumoso e que transporta, nesse caso, até 10 pessoas e um pouco de carga, mesmo assim ele é um barco muito ágil. O tempo de planeio dele foi rápido, foi em menos de 10 segundos, e depois que o barco já está planando, aí as curvas dele são todas bem no trilho, ele não desgarra em nenhum momento. Lembrando que a gente está com uma motorização parelha de 150 HP, que foi o suficiente para esse barco, mas ele também suporta até 500 HP de motorização. Então se você não conhecia ainda a Leve Forte e Coma, que é responsável por esses workboats, esses barcos de serviço, a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre a fabricação desses barcos.
Lembrando que esses barcos, eles são altamente personalizáveis. No caso aqui é um barco de uso militar, mas também eles possuem barco ambulância, barco escola, barco para turismo, todo tipo de serviço que você pode precisar, a Leve Forte pode personalizar para você. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de compartilhar com o teu amigo que também gosta, de curtir e de comentar aqui que tipo de produto que você quer continuar vendo. E se você teve alguma dúvida sobre esse barco ou sobre o que é possível fazer na empresa Leve Forte e Coma, comenta aqui nesse vídeo que o pessoal da Leve Forte ou nós mesmos do Bom Barco vamos entrar em contato com você para esclarecer todas as suas dúvidas. Te vejo nas águas de todo o Brasil.